No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês tudo sobre o meu processo de como está sendo fazer bordado livre. Eu comecei a bordar recentemente, faz aí uns 4, 5 meses que eu comecei. Eu já tinha uma certa noção antes de bordar, eu já tinha bordado pedraria, sabia fazer ponto russo, ponto cruz, enfim, alguns tipos de costura à mão, então eu já tinha uma certa experiência com linha e agulha, mas bordado livre mesmo faz bem pouco tempo e eu simplesmente apaixonei no negócio, eu amei fazer e agora estou fazendo para vender. Então se você gosta também dessa questão de hobbies que parece de vó, talvez você goste desse vídeo e goste de saber mais sobre o assunto, quem sabe fazer até para vender também. Enfim, se você não sabe o que é bordado livre, eu separei um exemplo para vocês entenderem, mas é basicamente isso quando a gente faz esse tipo de bordado, geralmente no bastidor, nesse tipo de bastidor aqui com o regulador, ou também tem aquele que não tem esse regulador, que honestamente acho mais difícil, mas de qualquer forma é esse tipo de bordado. A gente consegue fazer esse bordado dentro de tecidos como algodão cru, que é o que eu tô mostrando agora, mas também dá para fazer em jeans, em outros tecidos. Se você quiser usar direto na roupa, por exemplo, fazer a aplicação, também dá. Então é bem versátil, assim, você consegue fazer vários tipos de bordado e tecidos diferentes com essa técnica. Eu vou mostrar para vocês um pouco sobre os meus materiais, então o que eu comprei, o que deu certo, o que não deu certo, o que eu acabei usando, enfim, esse tipo de coisa. Como eu me organizo dentro desses materiais, então como eu divido para ficar mais fácil de pegar na hora de pegar a agulha e a linha, principalmente a linha que a gente tem um monte de cores diferentes e acaba embolando tudo se a gente não organizar bem, e acaba perdendo linha também. Enfim, então vou mostrar sobre os materiais e também vou mostrar um pouco desse processo de bordar em si. Eu não vou estar aparecendo muito nesse vídeo, porque eu decidi gravar direto o que eu vou estar fazendo, como se fosse um vlog, assim, do que tá aparecendo o tempo todo, que eu achei que ficaria melhor para quem tá assistindo. Mas se você é novo nesse canal, novo ou nova nesse canal, essa é a minha cara. Então quando vocês estiverem escutando a minha voz, sou eu que estou por trás, tá bom? E é isso, bora pro vídeo. Primeira coisa que vocês vão precisar para fazer bordado é um bastidor. Eu tinha um outro inicialmente, antes de comprar esses aqui, que ele era de plástico. Eu fazia outras coisas com ele, né? Então comecei a fazer tapeçaria, essas coisas, então eu tinha ele. Só que ele fica muito feio pra você dar de presente, e eu não tenho com ele aqui na mão, mas capaz que eu coloque algum clipezinho dele aí nesse vídeo. Mas ele não fica bonito de você dar de presente, e também ele é menos resistente e tal, então eu não recomendo. Eu recomendo esses aqui de bambu ou de preferência de madeira. No Brasil, existe uma versão que não tem esse negocinho aqui. Então você faz o bordado nesse que tem esse apertador, eu não sei o nome tecnicamente disso, mas é o negocinho que aperta, sabe? E daí você faz o bordado nesse que você aperta, e daí na hora que você for de vender ou colocar de presente, você coloca num que não existe isso aqui. Então ele fica bem mais bonito, assim, de você entregar, enfim, de você vender também. Só que aqui na Inglaterra não tem esse 100. Eu até achei alguns tamanhos diferentes, assim, meio retangulares e tal, que é pela Temu ainda, não é nem pela Amazon. Acho que tem um vendedor pela Amazon que parece ser mais confiável, mas eu não me arrisquei a comprar porque o tamanho não funciona pra mim. De qualquer forma, aqui não é muito comum, por isso que às vezes que você vê inspirações e coisas assim de bordado livre fora do Brasil, não tem aquela moldura bonita igual tem no Brasil. Então, infelizmente, eu tive que comprar desse aqui. Enfim, então eu comprei 3 tamanhos, vou colocar aí na tela o tamanho que eu não lembro, mas esse aqui é menos que 10 centímetros, se não me engano. Eu tive que comprar 3 porque eu queria variar, e também eu comecei pelo grande, eu vi que eu preferia fazer menor, e daí esses menorzinhos foi que, no momento, talvez o que eu mais gostei, não sei. Mas eu comprei 3 tipos. Não é muito barato, tá? Já aviso. Nesse caso aqui eu comprei, vem 20 unidades cada, 10 unidades cada, acho que vem 20, se eu não me engano. Então ele acaba saindo mais carinho, assim, então é um bom investimento aí. Quem tá no Brasil tem sorte ainda que consegue comprar por unidade, mas aqui não tem. Aí a segunda coisa é tecido. O tecido eu recomendo esse aqui, que é algodão cru, e ele é o mais comum, assim, pra você fazer bordado. Dá pra fazer bordado em qualquer tecido, tá? Então dá pra fazer em jaqueta jeans, em roupa, xuxinha de cabelo, cetim, enfim. Cetim não sei, mas tem, dá pra fazer em quase qualquer tecido assim, que seja mais pesadão, assim. Que não seja tão fino, porque quanto mais fino for, mais difícil é, pelo menos na minha visão, assim, de quem é iniciante no assunto. Comprei, como eu falei, esse algodão cru na Amazon, vou deixar o link aqui embaixo. E ele vem, tipo assim, muitos metros. Vem 1,5 m por alguma coisa, mas você consegue comprar de 5 metros e maior que isso também. Mas aí o que eu fiz foi pegar do pequeno, que esse é 1,5 m por 2 metros, uma coisa assim. E eu corto já. Então eu meço
a quantidade de espaço, né, que eu vou ter que ter pra colocar o bastidor e ainda sobrar um pouquinho. Nesse caso, eu acho que é esse segundo, se eu não me engano. Então eu sou meio neurótica, vamos chamar? Precavida, não sei. Porque eu deixo bastante espaço aqui pra se acontecer qualquer desgraça, assim, na hora de tirar, sei lá, ou se eu precisar virar um pouquinho mais pra cá, ao invés de centralizar, enfim, que aconteceu já esse tipo de coisa, eu tenho espaço ainda pra fazer, eu não vou perder todo o trabalho que eu fiz. Então eu meço, eu coloco aí, eu acho que são 5 centímetros a mais de cada lado, se eu não me engano. Uns 4 centímetros a mais, alguma coisa assim. E daí eu meço, faço o risco no tecido, já corto e já passo. Tem gente que gosta de lavar esse tecido antes de passar, de bordar e tudo, porque ele acaba ficando menos dobrado, tá vendo? Que ele vem com essas dobrinhas, assim, essas marcas. Eu acabei não fazendo isso, me arrependi, devia ter lavado. Então pode ser que esse aqui, que eu não cortei ainda, eu lave e experimente fazer dessa forma, porque teve alguns bordados que ficaram 5 marca mesmo passando 1000 vezes. Eu já passei esse aqui tecido muitas vezes e ainda ele fica com algumas marquinhas. Então me arrependi disso, recomendo testar ou eu coloco aqui um vídeo no futuro quando eu fizer esse teste. Parece que muda uma questão do tecido, então pode ser que fique mais... Não sei se fica mais difícil ou mais fácil de bordar, mas assim, me parece que muda um pouquinho porque ele dá uma desgastada, né? Não sei como que fica porque eu nunca fiz, como eu falei. E é isso, e daí tem uma linha aqui perdida. Aí, depois disso, você vai precisar também de linha. Nesse caso, não é linha de costura normal, tá? Dá pra fazer com linha de costura normal, sim. Inclusive, tem gente que faz com a preta e tal. Mas o ideal é essas linhas aqui, que vem naquela... Eu não vou saber o nome disso, mas é tipo assim, vem um novelinho assim, sabe? E daí você tira desse novelinho e passa pra essas plaquinhas. Eu já, instintivamente, né, assim, nem sei se eu falei certo, mas já pensei na hora de colocar o número aqui embaixo, antes de colocar a linha. E essa foi a primeira vez que eu coloquei a linha na plaquinha. Então, não sei se eu tinha esse hábito quando criança e eu não sabia, não lembrava, né? Aprendi com alguém, não sei. Mas coloquei da primeira vez, eu falei, ah, é verdade, tem que fazer isso. Então, é ideal você fazer isso pra você não perder o número da linha, né? A da cor. Então, cada linha tem seu númerozinho aqui e fica bem mais fácil de você categorizar e você também comprar depois se precisar, né? Se você não fizer isso, vai ser um terror você encontrar a mesma linha da mesma cor, da mesma marca, muito difícil. Enfim. Então, essa aqui eu comprei tudo da mesma marca, veio um pacote só com todas essas aqui. Na verdade, são dois pacotes. Esse aqui é um pacote só, que são os mais coloridos, e depois o marrom eu vi que tava acabando e eu fui lá e comprei um pacotinho só de marrom. Então, ele veio, tipo assim, umas 10, acho que umas 10, 15 cores de marrom. Então, enfim, acaba que vem bastante cor. Eu amei essas cores, então funcionou super bem, assim. Eu vou colocar também no link a marca que eu comprei. E é uma marca boa, eu achei, né? Enfim, a única coisa que eu não gostei foi a preta. Na verdade, são 3 pacotinhos, eu errei aí, não são 2. Eu comprei preta também, que eu coloquei na outra caixinha. E a preta eu achei uma qualidade horrorosa. Tem que ficar meio esperto na hora de comprar. Eu acho que uma das melhores no Brasil aí é Ancor, se eu não tô falando errada o nome. Mas tem, tipo, umas 3 boas opções aí. É que é um pouco mais caro, se eu não me engano. Mas tem várias opções que vocês conseguem encontrar na internet ou em mercadinho desse tipo de coisa, né? De linha, agulha, enfim. Depois disso, a gente tem aqui a canetinha. Então, essa canetinha é a fantasminha. E daí ela vem, pelo menos aqui veio separado da caneta. Então, vem o plástico e o tubinho. Daí o tubinho você escolhe se você quer a preta, a branca e, se eu não me engano, tem uma vermelha ou uma azul, uma coisa assim. E eu tenho todas em casa, então eu escolhi a preta, né? Normal mesmo. E daí o que que isso faz? Ela basicamente você rabisca o desenho no tecido e depois você consegue tirar ela com calor, passando ferro ou passando secador de cabelo. Eu optei por passar ferro, porque eu tô sem secador aqui, que o Fred comeu o cabo, mas eu me arrependi depois porque o ferro, ele acaba que tem chance de você sujar o tecido ali com água e ele ficar meio marcadinho. Então aconteceu isso em um bordado e eu fiquei chateada. Depois eu percebi que eu vou ter que comprar um secador mesmo e mudar essa fonte de calor aí. Mas de qualquer forma, ela tira bem, então ela tira super fácil, parece uma mágica, assim, é muito engraçado você tirar e não fica nenhuma marca de nada. Tem gente que imprime direto no tecido, então tem uma técnica para você imprimir através da impressora. Você coloca um adesivo aqui embaixo e você vai passar o tecido grudado com essa placa de adesivo na sua impressora e vai imprimir na impressora. Só que eu não testei fazer isso ainda, porque quando você faz na impressora, o tecido fica impresso, né, obviamente, mas aquela tinta não sai. Então, se você quiser modificar alguma
questão do desenho, depois que você fez isso, você não consegue. Você tem que passar exatamente em cima onde está o risco. No meu caso, eu tô criando o desenho e tô modificando na hora que eu passo pro tecido, então eu não vou conseguir fazer essa modificação. Então, enfim, eu tenho que aprender ou desenhar no computador direito ou continuar fazendo isso. Então, vamos ver como que vai ser os próximos bordados aqui. Aí, outra coisa é a agulha e os cortadores. Esses aqui, se eu não tô enganada, ele veio junto com a linha. Então, quando eu comprei as 50 linhas lá, sei lá quantas linhas foram, um pacote bem colorido, ele vem junto. E é o melhor cortador que tem, tá? Nem se compara com tesoura, eu acho isso aqui muito mais prático. E mais fácil também, que você fica do ladinho. Vou deixar aberto mesmo, porque não tô conseguindo fechar. Enfim, então veio junto. Nesse caso aqui, veio a agulha, como eu falei, que eu guardei aqui. E ela veio a agulha própria para esse tipo de bordado. Na internet, as meninas que fazem bordado falam assim, você não pode usar agulhas de bordado e tal, que você tem que usar agulha normal de costura. E eu fiquei super na dúvida aqui, porque eu tava bordando com a agulha de bordado e eu achei super fácil. E daí, pesquisando muito, depois de ter trocado de volta pra agulha normal de costura, eu descobri que essa agulha que eu tinha de bordado, ela não é agulha de bordado, ela é agulha de bordado livre. Então ela já é específica de fato para isso. Então essa é a agulha ideal pro que eu tô fazendo. Ela já vem num tamanho único, pelo menos a que eu comprei, se eu não me engano, vem num tamanho único. Então eu nem testei trocar de tamanho com relação à quantidade de linhas, essas coisas. Só comprei essa mesmo, veio acho que 5, 6, e junto, se eu não tô enganada, de novo, junto com as linhas. Então, se você encontrar aí, vou deixar o nome embaixo, mas é Embroidery Needle alguma coisa. Então já é específica pro bordado livre e não que ela é de bordado geral, porque não sei se vai fazer sentido o que eu tô falando, mas a de bordado geral é para ponto cruz. Então ela não tem essa pontinha aqui assim, sabe? Não sei se eu vou conseguir mostrar, mas ela não tem essa pontinha reta. Ela tem uma pontinha mais arredondada assim, ela não tem essa pontinha tradicional, sabe? Tô aprendendo a mexer com essa câmera, tá? Desculpa aí. Se não dá pra ver, mas ela tem essa pontinha normal, né? E a do bordado geral, digamos assim, ela é redonda, como eu falei. Pra ponto cruz e coisas assim, onde o tecido é mais... já tá esburacado, né? Já é mais fácil de passar. E foi isso, assim. Então essas são as coisas que eu comprei. Eu acho que tem mais uma caixinha aqui, mas é linha. A linha que vai sobrando eu vou guardando aqui pra depois jogar fora. Então essas são as coisas principais. Eu vou ver se eu lembro de mais alguma coisa que tem que comprar, assim, pra começar. E daí, se precisar, eu coloco na tela aí. Se eu esquecer, né? Se eu tiver outra coisa. Mas enfim, o que você consegue fazer se você não tiver dinheiro para investir nessas coisas, eu priorizaria o bastidor. Então você comprar um bastidor ou 2 bastidores e daí você vai testando e fazendo em roupa. Então não necessariamente você precisa comprar esse tecido aqui para você deixar na parede, tudo bonitinho. Você pode testar em roupa, aí dá para fazer tanto com a linha de costura normal que eu falei, quanto essa linha aqui. Essa linha aqui, 1000 vezes melhor. Mas a linha de costura, ela é boa pra fazer traços mais finos, né? Então você consegue sim, colocar 2 linhas na agulha e você consegue ir treinando pelo menos no começo até você conseguir investir aí numas plaquinhas de linha dessa forma aqui. Esqueci, na verdade, outra coisa que não tá aqui são as plaquinhas. Então, quando eu comprei esse kit de linhas, elas vieram com as plaquinhas também, mas não veio todas as plaquinhas, tipo, veio umas 20, sabe? E eu tinha mais linha, então eu acabei comprando um saquinho com plaquinha dessa e veio, tipo, 200. Então é bem baratinho, não custou muito caro aqui, pelo menos. Eu não acho que deve ser caro no Brasil também. Uma coisa que me faz falta, que eu não falei, porque eu não comprei ainda, foi uma caixinha pra você colocar linha, pra você organizar suas coisas e tal. Então isso aí eu não comprei ainda e tá me fazendo falta, mas eu vou colocar no armário agora pra gente ver se vai funcionar sem comprar essa caixinha de costura e tal. Vamos ver. Vou fazer um tour pelos meus bordados que eu tenho aqui e vocês vão ver que tem bastante, bastante bordado. Tomar cuidado pra não dar spoiler, mas tem bastante coisa bem diferente uma da outra, inclusive. Esse aqui foi o meu primeiro e eu tenho muito orgulho dele porque foi uma experiência, assim, incrível. Voltar a costurar depois de tanto tempo. E daí, a partir dele, eu descobri que eu sabia fazer muita coisa que eu nem lembrava que eu tinha aprendido. Então, assim, fica esse questionamento. Até falei pro meu pai, nossa, mas eu já tinha bordado alguma vez na vida, porque pra mim foi fácil, assim. Um encontro, basicamente, das coisas que eu já sabia, eu nem sabia que eu sabia. Não sei se vai fazer nenhum sentido essa frase, mas é isso. Então, esse foi o primeiro. Dá pra ver aqui que tem vários erros, inclusive na parte de trás. Tá uma lambança. Não prestei muita atenção nisso
quando eu fui fazer, porque eu tava com a cabeça muito estressada, então eu fui fazer justamente por isso, que eu não estava bem da cabeça. Essa parte de trás, pra quem não conhece sobre bordado livre, ele não aparece, tá? Nem a parte de trás e nem essa questão das linhas aparecendo aqui. Porque você coloca um tecido atrás desse tecido, então ele vai tapar a parte dos erros, digamos assim. Geralmente não aparece, principalmente clarinha assim, não vai aparecer. Mas na hora eu nem tava preocupada com isso, se ia aparecer ou não, enfim, tava até curtindo o momento. Então esse foi o primeiro. Não recomendo você começar com um desenho tão difícil, porque esse aqui é ponto francês, né? Nó francês. E ele é extremamente difícil, extremamente chato de aprender a fazer, então não recomendo. Eu comecei por ele porque eu sou maluca e eu falei, eu acho que eu consigo e tal. E eu vi o desenho, me apaixonei, então ele tava na minha lista de vontades pra fazer, já fazia tipo um ano. Então eu vi na internet uma pessoa fazendo, eu falei, vou fazer parecido, igual, enfim. Mudei, na verdade, os galhos, como a posição dos galhos ficou diferente. Mas eu me inspirei bastante no dela e eu falei, acho que eu consigo, fui lá e fiz. Então não recomendo, porque eu recomendo você fazer o mais fácil. Mas tá aí, esse foi o meu primeiro. Eu acho que eu falo demais, vai demorar 2 horas isso aqui. Aí vieram os outros, então eu fiquei super inspirada e comecei a fazer. Esse aqui foi um dos segundo ou terceiro, depois de eu ter feito 2 de presente, então um eu já dei, o outro aí tá guardado aí. Mas esse aqui foi o segundo, eu amei o resultado desse. E ele já foi nesse bastidor bem menorzinho, né? Bem pequenininho. Então você vê a diferença, olha só a diferença que dá. Esse bastidor, no caso, é o de plástico que eu mencionei. O de plástico eu não recomendo, tá? Então ele não é bonito pra você dar de presente e ele também não é muito resistente, assim. Mas esses aqui já estão no bastidor normal, de bambu. Prefiro de bandeira, é ótimo. Prefiro de madeira, mas aqui é difícil de achar de comprar. Então comprei esse de bambu mesmo. Aí temos um cachorrinho. Esse aqui foi o primeiro que eu finalizei, de verdade. Então eu aprendi a finalizar dessa forma. Então tá vendo que você coloca outro tecido, então você não consegue ver o ponto em si. Alguns pontos aparecem, tá? Então tem que tomar cuidado, por exemplo, na linha preta, na região de olhos, essas coisas, ele aparece mesmo com 2 tecidos. Tem que prestar atenção nisso. E o ideal é sempre ir dando pontinho e parando, sabe? Ao invés de emendar um ponto no outro. Mas, de qualquer forma, esse aqui eu fiz pra mim mesma. Eu achei que tava com alguns erros e tal, então eu fiz pra deixar de decoração aqui em casa, do meu escritório, então pra mim tudo bem, assim. Aí essa finalização que eu fiz é como se fosse um fuxico, sabe? Pra quem sabe fazer fuxico, simplesmente você dá um acabamento aqui no tecido, passa a linha por zigue-zague, né? Então pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo. Através do tecido, eu coloquei uma linha bem clarinha da cor do tecido mesmo e ficou assim. Aí eu coloquei uma fita também, então esse é um material que eu comprei, não é essencial, porque eu coloquei eu achei que ia ficar legal e tal, pra colocar na parede, né? Mas não é essencial, assim, pra você comprar. Você pode pendurar através dessa partezinha aqui. E pode colocar em quadrinho também, daí nem precisar fazer o fuxico que você precisaria, né? Enfim, temos os outros. Esse aqui é um cachorrinho, que é na versão marrom. Aquele lá é outro cachorrinho, na versão branco e preto. Aí eu fiz esse aqui, que é um nome. Não foi encomenda, eu coloquei no site. Tô criando minha marca aí, né? Não sei se esse vídeo vai pro ar, eu já falei sobre isso. Mas tô criando uma marca de bordado, de decoração e tal. Na verdade, eu nem sei se vai ser de decoração, mas enfim. Coloquei porque é um nome comum aqui na Inglaterra. Aí tem Lily também, que é um outro nome comum. Esse aqui, se eu não tô enganada, é um ponto pirulito. Então, é um ponto diferente dos que eu tava fazendo. Esse aqui é um ponto mais simples que tem. Ponto atrás. Esqueci o nome dele agora. Me senti burra, mas assim, ponto bem fácil. Aí eu vou colocar na tela. E depois eu comecei a me aventurar, né? Então, não tá na sequência aqui, mas eu fiz pra quarto de criança também, pra colocar no site. Ainda que aqui eu acho que eu cometi um erro porque o amarelo ele não aparece tanto assim no desenho, tá vendo? Então, eu achei que ficou lindíssimo, não tem o que falar, ficou lindo demais. Só que ele fica clarinho, tá vendo? Ele não fica igual uma coisa que seja mais escura, tipo um branco e preto. Enfim, olha a diferença dos bordados, né? Esse aqui chama bem mais atenção do que esses coloridinhos assim mais clarinhos. Mas, de qualquer forma, é um estilo diferente, um estilo pra quarto de criança, geralmente, que combina mais com esse tipo de cor e tal, né? Então, amei o resultado desse aqui. Aí eu fiz o cachorro do meu irmão, pedi presente pra ele, nem mandei porque ele tá no Brasil, né? Então tem que mandar ainda. Esse aqui foi o primeiro que eu fiz com base de foto, fiz no Canva, vou tentar mostrar pra vocês o processo, como que eu faço. Mas esse foi o primeiro que eu fiz. Eu amei o resultado, acho que foi um resultado ótimo por ser primeiro. Não tem nem o que dizer, aí tem que fazer o acabamento, né? Mas eu amei, ficou a cara dela, na minha opinião, né? Obviamente. Mas eu fiquei muito orgulhosa, assim, do resultado, sabe? Fiz outros também, então esse aqui de criança, né? Esse aqui é também com um nome comum. Talvez esse seja um dos meus favoritos, top 10 pelo menos, porque foi muito gostoso de fazer as patinhas
coisa mais fofa. E eu achei que tudo combinou muito, sabe? Ornou muito. E eu coloquei Arthur porque é um nome comum aqui, mas é só um nome de exemplo. Então, digamos que eu venda um, eu consigo tirar esse Arthur, ou eu faço outro e deixo esse como exemplo, né? Como o primeiro, digamos assim. Enfim, então esses foram alguns dos que eu falei. Gente, desculpa se o ângulo tá ruim, porque eu tô acostumando ainda com essa câmera, tá? Me perdoem se não tiver muito bom. Mas aí temos esse patinho aqui, que eu me apaixonei também pelo resultado. Ficou muito fofo. Esse desenho aqui eu encontrei no Pinterest, então infelizmente não é autoral, assim, não fui eu que desenhei, né? Preciso trabalhar melhor nisso, porque não é muito legal você pegar um desenho de alguém e você fazer uma outra trabalho e ganhar por isso através de um trabalho de outra pessoa, né? Mas de qualquer forma, eu fiz esse aqui, vou tentar desenhar algum desenho que seja eu desenhando, né? A partir desse aqui depois, como inspiração e não como cópia, né? Mas, enfim. Então, aqui eu fiz essa girafinha. Ainda tá inacabada, então eu terminei ela, mas eu não terminei o que vai em volta dela. Então, eu não sei ainda se eu vou deixar uns matinhos, se eu vou fazer uma coisa verde, vou colocar um nome, moldura, enfim, não sei ainda. Mas é outra que eu também amei o resultado, porque ficou extremamente fofinho. Essa parte aqui, não sei se vai dar pra ver, mas ficou muito bonito e ficou pontos diferentes, ó. Aqui, na parte da orelha, ficou um ponto diferente do que tá o resto. Tudo diferente, assim. Cores diferentes também, essa é diferente da caixinha dela e por aí vai. Então, eu apaixonei nesse desenho, mas eu não terminei ele ainda. Esse é outro que eu não terminei. Fiz as nuvens, mas faltou as estrelas e também a parte ali da bandeira. Não terminei ainda. Não sei se eu vou colocar um nome em volta. Se vai ser pra criança também, né? Às vezes é pra adulto, mas eu deixei assim, então precisa terminar esse bordado aqui. Aí tem outros aqui que eu vou mostrar pra vocês que tá sem o bastidor. Então vamos lá. Temos esse, eu gostei demais do resultado, mas depois que eu vi que esse tipo de dinossauro não tem essa parte verde, e eu fiquei muito brava, falei, não acredito que eu fiz uma parte verde que não existe aqui nessa espécie de dinossauro. Enfim, então ficou com esse erro, entre aspas, e eu não sei se eu me incomodo tanto assim pra anunciar ele, né, pra vender, mas eu achei engraçado. Aí temos aqui uma raposinha, branca e preto, aí tem um sorvete, eu improvisei nesse olhinho, porque ele era uma bolinha, eu acabei fazendo um xizinho que eu achei que ficou mais legal. Esse é um dos meus favoritos também, que eu amei, esse aqui é um cachorrinho. De novo, esse aqui foi um errinho que eu fiz, não posso cometer de novo, porque eu uni os olhos aqui atrás, e na linha preta acaba aparecendo, então no geral não aparece tanto, mas na linha preta acaba aparecendo um pouquinho, então no próximo que eu vou fazer, que eu fiz, né, já fiz, eu não uni a mesma linha, então dei o ponto, dei o nó, depois eu iniciei aqui outro ponto e outro nó. Dá bem mais trabalho, mas enfim, aí fica mais certinho. Que é o caso desse aqui, eu acho que não tem. Esse aqui já não tem união, tá vendo? Enfim. Então esse é um coelhinho. Depois temos aqui uma xícara de café, uma xícara de chá. Esse aqui é pelo. De quem você acha, né? Do Fred, no caso. Preciso tomar mais cuidado com relação a isso, mas ele solta muito pelo. Voltando. Aí temos a baleia. Amei a baleia, porque ficou de várias cores diferentes. A baleia é super fácil de fazer, tá? Então esses menorzinhos eu recomendo pra vocês começarem a fazer, que não tem muita experiência, que é bem mais fácil. Então esse gato todo mundo acha engraçado quando eu mostro. Uma gracinha também. Aí esse aqui eu peguei no Pinterest, mas acabei meio que copiando o desenho. Então na próxima vez eu preciso aprender a não copiar por cima, né? Não era só dar um adendo, não era bordado. A pessoa desenhou mesmo, colocando o Pinterest como um desenho, e daí eu vou lá e uso o desenho pra inspiração do bordado. Inspiração não, cópia, né, basicamente. Mas eu preciso aprender a desenhar também, porque não é justo, né? E aqui temos um passarinho com corações, um cachorro. Esse aqui foi um dos primeiros que eu fiz mais de perfil também, um estilo diferente. Aí temos a xícara, a moca, né, que é a cafeteira italiana, um porquinho, uma capivara. A capivara eu fiz no marrom ao invés de ser no preto. Não sei se eu gosto mais do marrom ou do preto, porque o preto chama mais atenção, né? Mas eu achei que combinou bastante ali com a cor do tecido e também por fato de ser uma capivara. Aí temos uma ovelhinha. Eu amo ela, acho muito fofa. Eu improvisei na pata aqui, ficou diferente do que tava no desenho. Aí uma raposinha, bem gordinha. Muito fofo também. Um castelo. Esse castelo tá, ao contrário do outro, tá acabado. Então eu já terminei ele. O que mais? Nossa, tem muito. Um unicórnio. O sol. Esse aqui é bom pra você dar de presente junto com o outro, né? Então, se você faz um barquinho, alguma coisa assim, você coloca o sol do lado. Acho que fica bem legal. E daí é só. Eu acho que eu tenho mais... Eu acho que eu tenho mais coisas numa sacola. Tô tentando lembrar se tem mais ou não. Eu acho que tem mais. E também tem os presentes que eu dei, mas eu não vou colocar aqui porque, enfim, tem um que eu não dei ainda. Espero que vocês tenham gostado, né, dos tours aí pelo bordado. Vou adicionando mais e vou postando aqui mais pra vocês nos vídeos.
Peço perdão aí se a imagem não tá das melhores. Eu tentei virar a câmera várias vezes pra ver se pegava a tela de uma forma inteira, mas ao mesmo tempo que não fique muito escuro, porque já tá super tarde aqui, então tá meio escuro assim, e até o computador é meio difícil de focar, né? Enfim, eu quero mostrar pra vocês aqui em detalhes como que eu faço um novo projeto através do Canva. Então eu vou iniciar agora um projetinho que é o presente do Dia dos Pais, que eu preciso entregar com urgência pro meu pai, porque daqui a pouco é Dia dos Pais. Tô super atrasada. Mas eu vou fazer esse desenho no Canva, já tá pronto na verdade, mas eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Infelizmente eu não sei desenhar muito bem ainda. Então eu não arrisco fazer um desenho desse ou algum outro desenho assim, porque eu tô aprendendo, mas de qualquer forma eu acabo utilizando aqui o Canva e a inteligência artificial dentro do programinha para fazer esses desenhos a partir de foto. Também dá para você pegar e simplesmente, por exemplo, selecionar isso aqui e desenhar por cima, que é a mesma coisa, mas eu vou estar mostrando mais com relação à foto mesmo. Enfim, o que eu faço aqui, a primeira coisa, é criar uma página com tamanho quadrado. Não necessariamente você precisa fazer isso, mas na minha opinião facilita. Tanto uma folha de quadrado, aqui um tamanho quadrado, quanto um desenho assim de bastidor. Eu coloquei ali a palavra bastidor e encontrei um desenho que pra mim é o que eu uso de padrão, mas você pode colocar, sei lá, círculo, alguma coisa assim aqui na lupinha, né? Onde fica aqui pra você pesquisar, e você colocar aqui o círculo no geral. O que isso me facilita, né? É basicamente quando a gente tá desenhando, às vezes o tecido ele escapa. E isso aqui ele forma como uma referência para que o desenho não caia, né? Então, tipo assim, eu vou colocar o tecido aqui em cima da tela. Pode ser que ele escorregue e caia no chão. Daí, no chão não, na mesa, né? E daí, na hora de eu colocar de novo, o círculo me ajuda a saber onde que tava, tá o máximo ali, o mínimo, até pra eu ver no bastidor como vai ficar. Então, eu consigo centralizar melhor o desenho. Não é necessário fazer isso caso você tenha aí uma boa habilidade, você acha que não vai cair nem nada, então você só coloca na folha mesmo quadrada. Que eu acho mais fácil a quadrada, porque daí você tem uma noção aí da quantidade de margem que você precisa. Pra folha quadrada eu coloco, acho que é o post de Instagram, que é aquele quadradão, sabe? Então é só você criar um projetinho lá e colocar, quero criar um post, um design de post de Instagram. Aí você cria uma página, né? Coloca o maisinho lá da página que já vai aparecer e coloca o círculo se você quiser, se isso te ajudar. Tanto o círculo quanto, no caso, o bastidor, certo? A partir daí, você vai ter que fazer upload da foto. Então você escolhe uma foto que você quer e você joga aqui pro Canva fazendo upload. Bem facinho de fazer, tanto pelo celular quanto pelo computador. Aqui eu só não vou clicar porque tem imagem pessoal aqui, eu não quero que apareça. Mas, de qualquer forma, você coloca aqui a imagem e daí a partir disso você vai criando desenho em cima da imagem que você colocou. Esse aqui é um exemplo que eu coloquei dessa foto aqui do meu marido, quando a gente era bem novinho. Fiz o upload dessa foto e encontrei um desenho que seja no estilo, mais ou menos, que eu queria. E daí, a partir do desenho, eu fiz esse desenho aqui em cima. Vou mostrar pra vocês como faz, então vai dar pra entender melhor. Mas é só pra mostrar pra vocês que é dessa foto aqui, automaticamente ele fez esse desenho. Demora tempo pra você encontrar um desenho que você goste, tá? Então, assim, tô mostrando aqui porque demorou, sei lá, não meia hora, mas assim, alguns bons minutos até eu encontrar um desenho que eu achei legal. Para fazer essa questão do desenho, o que você vai fazer? Você vai selecionar a foto que você quer. Então, essa aqui é a foto do meu pai, não sei se dá pra ver a cara dele. Que ele foi uma vez fantasia, alguma coisa assim, e eu escolhi de todas as fotos que ele tem na vida, eu escolhi essa, que eu acho que vai ser bem engraçado de fazer de desenho. Então, eu peguei essa foto aqui dele e vou colocar um desenho para basear no estilo do desenho para virar foto. Então, para fazer isso, você vai aqui nos elementos e você pesquisa qualquer coisa. Não necessariamente tem que ter a ver com a foto. Pode ser, sei lá, casa, sei lá, arte, mulher, homem, qualquer coisa que vai aparecer figurinhas assim. E daí você escolhe um que você acha legal, o estilo dele, joga aqui, né? Então você escolhe, ele vai automaticamente ali. Então, de novo, ó, só clicar, ele vai ali. Daí você clica aqui, botão direito, e vai em copiar estilo e copiar estilo da arte. Então é o primeiro aqui. Então, copiar estilo de novo. E daí vai aparecer um negocinho, copiar arte, o estilo da arte, né? Deve ser em português. Então você copiou o estilo da arte e você vai clicar em cima da foto que você jogou aqui. Então é só clicar, não precisa nem colar nem nada. Daí ele vai demorar alguns minutinhos, alguns segundinhos, né? E vai estar passando esse estilo desse desenho que você encontrou na foto que você selecionou, que você enviou pro programa. Então, assim ficou. Gostei? Não, nem um pouco, porque a cara dele não tem nada a ver com ele, apesar de estar
bem senhor, sabe, dos Incríveis, tipo isso. Não tem nada a ver com meu pai, então até porque o rosto dele não é tão redondo assim. E ele é bem mais velho também, né, vamos ser sinceros que esse aqui tá bem novinho. Mas de qualquer forma, esse é uma tentativa aí que eu tive pra que isso virasse um desenho legal pra desenhar no bordado, certo? Então esse aqui eu não gostei. Eu já fiz outros aqui pra vocês terem uma ideia. Então desse desenho que eu encontrei do gifzinho aqui, ele virou e copiou e colou na foto, né? Você copia o estilo e cola na foto. E ele ficou desse jeito. Tá vendo que tem vários defeitos que ele cria? Então, por exemplo, meu pai não tá de calça na foto. Ele tá de meia a partir daqui, se não me engano, mas ele não tá de calça. Então ele acaba que ele muda um pouco algumas coisas. E daí isso aí eu não gosto muito, né? Que ele não é muito fiel ao desenho, à foto, mas mesmo assim fica legal, dá pra você ter uma base bem legal. Esse já foi um estilo que eu gostei bem mais, tá vendo? Então eu peguei essa menininha aqui, que não tem nada a ver com o assunto, e daí eu copiei o estilo dela e colei na foto de novo. E ficou desse jeito. Esse aqui eu gostaria de usar, só que eu não achei que o rosto dele ficou parecendo com ele. Ainda mais eu que conheço ele, não pela foto só. Né? Eu não achei que ficou parecido. Não sei se dá pra ver vocês conseguem ver direito os detalhes, mas eu não achei que ficou muito parecido não. Inclusive essa papada aqui também não tem. E além disso, também eu acho que, por exemplo, essa unha aqui seria impossível de fazer no desenho, de passar isso aqui pro desenho, pro tecido, porque é muito pequeno. Até a mão aqui eu acho que seria muito difícil pra mim, então eu teria que fazer alguns ajustes. Fazendo essas coisas, eu cheguei num desenho que eu gostei, que foi esse aqui. Esse aqui eu fiz uma mistura de dois. Coloquei um estilo que eu encontrei e coloquei esse aqui por baixo, que era um outro estilo também que eu gostei, só que eu gostei só a parte de baixo. Então eu fiz bem bolado aqui, juntei as duas coisas e fiz essa montagem, digamos assim. Aqui nesse caso, eu não sei se eu vou conseguir fazer qualquer coisa de detalhe no sapato, por exemplo, porque vai ficar minúsculo, eu não sei se eu vou conseguir com a caneta. Mas de qualquer forma eu vou seguir esse desenho exterior aqui, esse externo, pra conseguir fazer o desenho, pra não ficar tão ruim assim. Eu acho que vai ficar bom, mas só pra vocês entenderem que isso aqui seria muito detalhe pra desenhar no tecido. Eu acho, né, pelo menos agora pensando antes de começar, né, de testar. E daí é isso. Então aqui, por exemplo, o shorts eu gostei, mas a parte aqui precisa de uma cintura, né? Então provavelmente eu vou desenhar aqui uma cintura para ficar mais um cinto, alguma coisa assim para ficar mais menos estranho. E aqui no caso da mão, eu preciso retirar, até dava para retirar aqui, mas para retirar essa mão aqui de trás. Então essa provavelmente eu vou passar por trás e vai deixar assim, tá vendo? Porque isso aqui é muito mais fácil de desenhar e bordar do que uma mão aparecendo. Então, infinitamente mais fácil. Então, eu vou deixar esse desenho original e esse aqui também. E, tipo, não é uma questão de preguiça, de ficar de preguiça de fazer um desenho mais elaborado, mas é uma questão de ficar bom mesmo, porque esse tipo de detalhe aqui eu não acho que ficaria bom o suficiente, sabe? Então, eu acho que ficaria melhor se ficasse com a mão pra trás. Com relação ao rosto, eu achei que esse foi o que mais chegou perto do rosto dele. Obviamente, é um desenho, né? Então, assim, ficou bem caricato mesmo como desenho, mas eu achei que ficou o mais parecido. Vou fazer umas mudanças, provavelmente não vou fazer essa linha aqui grudando no nariz, por exemplo. A sobrancelha dele branca, eu não sei se eu vou conseguir fazer, então coisas assim. Mas esse é o projeto inicial. Aí, com relação às cores, eu consigo sim seguir as cores que tá aqui. Então você pega e faz o azul e daí você preenche todo o azul no bordado, ou o vermelho, né? Enfim, o branco e tal, que é o cabelo dele. Ou você consegue fazer só os traços e faz de preto. Provavelmente eu vou fazer tudo de preto e vai ser só os traços só. Isso porque, no caso, quando é branco, e eu já aprendi isso na prática, quando é branco fica horrível no tecido do algodão cru. Eu não achei que fica bonito. Assim, algumas coisas ficaram legais só, mas de resto não fica legal, porque não aparece. E aqui nesse caso, o branco seria um par de dentro de um detalhe preto. Ou que se eu não for fazer detalhe, vai ficar pior ainda, entendeu? Então não acho que ia combinar com a forma que eu tô pensando, assim, não acho que ia ficar legal. Então provavelmente eu vou fazer preto mesmo. Eu até cogitei fazer azul e daí eu faço vermelho, né, na capa, tipo assim, só o contorno de vermelho, mas eu não acho que vai ficar legal também. Então, vou tentar fazer preto mesmo, e daí eu deixo o cabelo dele só com contorno, tudo só com contorno, ao invés de preencher ou de fazer alguma coisa assim. Então, essa é a primeira etapa aqui da parte do projeto em si, que é quando você vai fazer o desenho, né? Agora eu vou mostrar pra vocês como que passa do tecido, o desenho pro tecido. Vamos lá. Para esse bordado, eu escolhi fazer o tamanho médio. Então, eu tenho aqui meu bastidor e eu já tenho meu tecido cortado para facilitar. Então, eu vou utilizar aqui o tamanho. Lembra sempre de deixar uma margem, tá? Então, tem que ser uma margem
Quanto mais, aqui nesse caso, melhor, mas em torno de 4 centímetros cada lado, né? Mais ou menos isso. Eu deixo bastante mesmo pra não dar nenhum problema. Mas de qualquer forma, já tenho aqui cortado. Eu medi aqui com relação ao tamanho de como tá fora da tela, certo? E para fazer isso, você vai na parte de lupa aqui. Então você pode aumentar e diminuir. O que que isso vai mudar? Se você der um zoom, o tamanho não vai ser o mesmo, né? Então ele tamanho muda pro tamanho que você vai desenhar. Então você tem que dar uma checada aí pra ver se quase arrebenteu a tela do meu computador, coitado, pra ver se ele dá o tamanho certo. Então eu já fiz a cálculozinho aqui, já até deixo salvo. Sei que 86% de zoom é o tamanho médio, aí 113 é o tamanho grande pra mim, e esse daqui é o pequenininho, que é desse tamanhozinho, assim, 18 centímetros do tecido por 18 centímetros, e 58% é o zoom. Então já fiz esse negocinho só pra facilitar minha vida. Nunca tô errando com relação a isso. Enfim, a dica aqui é você diminuir o brilho da tela do computador. E lembrando que você consegue fazer isso de outras formas também, tá? Não só no computador, mas também tem várias formas de fazer no celular. Daí você pega uma tigela de vidro, umas coisas assim. Mas eu tô mostrando no computador que é o jeito que eu faço. Então você diminui o brilho da tela, você vai colocar aqui por cima, no lugar que tá centralizado. Você pode fazer tanto um risco aqui e um risco aqui, para você ter uma noção de que começa e termina o arco, quanto você não faz nada, né? Então você só tem uma noção. Mas eu prefiro fazer um risquinho assim, porque senão não vale de nada você ter um círculo ali. Enfim. Aí a partir disso você vai passar a canetinha. A canetinha que eu uso é a canetinha fantasma. Já mencionei aqui antes. É uma canetinha que sai com calor, então você precisa disso aqui para tirar depois. Se você vai usar uma canetinha, um lápis, alguma coisa, não vai sair, tá? Então não faça isso de jeito nenhum, que daí você vai perder seu bordado por causa de um risco. Então você vai fazer isso e vai passar por cima. Eu não vou conseguir passar por cima de fato para vocês verem, porque a câmera tá posicionada na frente do meu braço, então eu não vou conseguir ângulo. Mas de qualquer forma, é basicamente isso. Você chega ali e vai fazer aos poucos com relação ao desenho. Outra coisa que tem que pensar antes de fazer é se o desenho tá bem bonito do jeito que tá. Porque, vou aumentar um pouquinho aqui, tá? Porque, por exemplo, aqui talvez ele esteja muito grande com relação ao arco, né? Ao bastidor. Então, se eu diminuir um pouquinho, vai caber escrito alguma coisa. Então aí você tem que pensar nisso aí, na composição do desenho em si. Eu tenho outros desenhos aqui para mostrar para vocês que eu fiz, e daí esse aqui, por exemplo, ele ocupou tudo, tem alguns nomes, é que eu não queria mostrar muitos, porque eu ainda tô criando, tá vendo, ó? Esse aqui, foi o que eu mostrei pra vocês, mas não tem a bolinha, né? Mas eu coloquei os nomes aqui, então você tem que estar pensando, assim, uma forma geral do desenho, como que vai ficar legal. Ou se não, depois você pega e edita e coloca coisas a mais, sabe? Você faz depois, né? Adiciona alguma coisa legal que você quer adicionar, mas de qualquer forma você tem que pensar aqui na disposição e no espaço que você vai ter que deixar para que você fazer alguma coisa a mais depois. Deu para entender, né? Então agora eu vou fazer esse desenho. Eu vou torcer aqui para não ser muito difícil de fazer, porque parece que vai ser. Não sei se eu tô muito otimista, não. Parece que tá cheio de detalhes, aí vai ser meio difícil. Eu dei o meu melhor aqui, eu não acho que ficou muito bom. Alguns detalhes, por exemplo, a mão dele tá bem ruim ainda, mas provavelmente eu vou fazer todo o desenho, daí eu deixo a mão por último, eu tiro o jeito que eu fiz a marcação com o secador, né, com o ferro de passar, e depois refaço esse desenho específico. Porque se eu fizer passar o ferro agora, eu vou perder tudo, né? Não tem como passar só na mão. Mas aí foi isso. Aqui também errei, coloquei a meia aqui embaixo, aí não ficou bom, então eu preciso colocar a meia um pouquinho mais cima. O tênis ficou meio sem detalhes, então eu pensei em fazer 3 riscos aqui pra fingir que é um cadarço, amarril, do jeito que vocês chamarem aí. Então, talvez eu deixe desse jeito. Não sei como que eu vou fazer nesse aqui, por exemplo, que tá com esse detalhe por trás. Não sei como fazer, eu vou descobrir na hora. Daí, no mais, foi isso. Aqui na parte do rosto, eu achei que ficou bom, do jeito que eu queria. Então, a feição dele ficou boa, na minha opinião, assim, que vai ficar engraçado. Então, gostei dessa parte. Essa parte aqui tá meio complicada. A parte que eu mais errei nos outros desenhos também foi no pescoço. Até de cachorrinho na área de pescoço, pra mim é muito difícil de entender. Porque no desenho sai de um jeito, na hora de você bordar parece que é tudo uma coisa só, então fica meio estranho. Aqui ainda acho que tá de boa, porque ele tem uma camiseta na foto por baixo. Então ele tem uma camiseta pra depois vir a capa. Então foi desse jeito que eu deixei no momento, e depois eu posso arrumar também na hora que eu estiver finalizando, né? É só tirar o desenho e refazer. E aqui também ficou um errinho, porque ficou um pouquinho pra fora, mas também nada que eu não consiga ajeitar na hora. Então esse é o desenho inicial. Aí o que eu vou fazer agora é colocar no bastidor. Se você nunca fez isso e nunca colocou no bastidor, é um pouquinho chato de fazer, não é muito fácil. Mas o que você vai fazer é abrir
Eu chamo roelinha, mas não sei se chama roela. Esse regulador aqui, né, eu não vou conseguir fazer isso com uma mão só. Mas você abre isso aqui e você vai deixar a parte do regulador pra cima. E vai colocar a parte pequena pra baixo. E o tecido no meio dela, tá? Aí, colocando no meio dela, você vai fechar ele. Então, você fecha, prende o tecido no meio e depois você vai vir apertando. É imprescindível que você aperte bem e deixe o tecido extremamente esticado, porque isso facilita na hora de bordar. Se você não fizer o desenho tecido esticado, ele vai ficar frouxo e os pontos vão dar tudo errado. Tipo assim, pode ser que você consiga ainda um bom resultado, mas no geral ele vai ficar meio que... Ou ele vai ficar apertado demais o ponto, então o tecido vai ficar, tipo assim, como pode dizer? Como se tivesse puxado um elástico, sabe? Ele vai ficar preso demais, ou ele vai ficar frouxo, daí pode ser que o ponto apareça que tá caindo e tal, por causa dessa distância aí entre o tecido e o ponto. Então, deixa sempre bem apertadinho, e daí de tempo em tempo, então, tipo assim, a cada, sei lá, 2, 3 minutos, eu dou uma ajeitada. Ou até um pouquinho mais, né? Depende muito. Eu dou uma ajeitada, puxo o tecido um pouquinho para baixo, para que ele volte a ficar esticado. Ou abro também e dou uma ajeitadinha. Mas essa é uma recomendação aí para você deixar o desenho bem certinho, tá? Então vou agora para a parte de bordar e eu mostro para vocês. Então coloquei aqui para vocês verem, vai ficar desse jeito assim, bem esticado. Ele tem que parecer um tamborzinho, tá vendo? Quando tiver aparecendo assim no tambor, acho que é tipo um pandeiro. Sei lá, quando tiver bem esticadinho, aí você começa a bordar. Nesse caso aqui, eu ainda acho que não tá muito esticado, porque se você apertar aqui, você vai ver ainda que ele tá frouxo. Mas eu vou regular aqui e apertar ainda mais. Daí, de tempo em tempo, eu puxo esse tecido pra baixo, pra ele ficar certinho. O ideal é que você coloque aqui do jeito que você quer que fique, mas se você quiser deixar um desenho infinito, que é quando você termina aqui e não dá pra ver o bastidor antes, tipo assim, se você, como se você tivesse uma continuação aqui, sabe? Não que o desenho tá inteiro fora, então ele tá metade pra dentro e daí não aparece um tanto. Aí nesse caso, você só borda desse jeito e daí depois você tira o bastidor e coloca pra cima. Eu vou fazer isso caso fique ruim essa parte aqui. Então vai ser meu plano B, porque daí eu coloco o bastidor nesse tanto aqui, eu salvo a parte de cima e faço um desenho por cima. Mas eu vou tentar deixar assim, vamos ver se eu consigo fazer um desenho inteiro. Aí, com relação a como bordar, eu vou usar aqui a linha preta. Esse caso aqui, eu vou usar uma única linha. Então, eu vou cortar um pedaço dessa meada aqui, né? Um pedacinho, acho que tem, já tem. Não, não tem. Eu achei que tava cortado. Mas eu vou cortar um pedaço, geralmente no tamanho do seu braço. Então, você mede aqui, tipo, até o final do braço, sabe? Como se fosse, sei lá, 1 metro. Tipo isso. Nem sei se dá 1 metro, mas é tipo mais ou menos isso. De uns 50 centímetros a 1 metro. Pode ser o tamanho que você quiser, né? Só uma sugestão, no caso. Aí você corta aqui e você vai puxar depois de cortado e vai segurar com o outro dedo. Então você puxa a linha pra você tirar uma linha. Se você for tirar 2 linhas ao lugar de uma, também faz do mesmo jeito, que é o mais fácil de fazer. Então não tira de 2 em 2, não. Tira de 1 em 1, que é bem mais fácil. E pra quem vai tentar bordar vai entender o que eu tô falando, mas tipo, você puxa uma por vez. E é isso, então só vou usar a preta. Com relação à agulha eu já falei qual que seria a agulha de bordado, esse bordado específico, ou a agulha de costura normal. E o ponto que eu vou fazer é o ponto mais simples que existe, e eu vou provavelmente fazer o mesmo ponto no negócio, no desenho inteiro. Acho que é isso, vamos parar de enrolar e vamos começar esse desenho, hein? E esse ficou o resultado final. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu quero saber se vocês querem também uma parte 2, onde eu consiga explicar mais sobre como fazer esses pontos, os pontos mais simples que tem, né, que é esse que eu fiz aqui, e também como fazer a parte de trás, que é a finalização. Me falem aí nos comentários. E a gente se vê no próximo vídeo. Que foi, meu amor? Se assustou? Desculpa.